Bênção de Deus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos a gente falar sobre as lições bíblicas desse segundo trimestre de 2026. E você já percebeu aí que já está circulando nas redes sociais, né? O terceiro trimestre de 2026, não é? Tem mais coisa aí para a gente estudar, mais lições abençoadas para nós aprendermos. Eu quero desejar agradecer aos irmãos, a vocês todos que estão aqui conosco no nosso humilde canal, adquirindo nossos materiais, nossos e-books, né? Os nossos infográficos. Então, Deus abençoe grande e poderosamente a vida de cada um de vocês. Irmãos, lição 6, tá? Lição 6, nós encerramos aqui a primeira parte do e-book, não é? Porque, não, como eu disse, não dá para fazer tudo de uma vez, tá, meus irmãos? Com antecedência não tem como. Então, a gente divide assim duas vezes. A segunda parte já terminei, já concluí. E nós já vamos estar também disponibilizando para você adquirir. Tem muita coisa boa, tá? Se não me falha a memória, algo em torno de 21 infográficos. Então tem muita coisa boa para nós aprendermos e estudarmos aí, tá? Lição de número 6, o nascimento de Isaac. Agora a promessa ganha corpo. A promessa se torna real, né? Textual diz, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18, 14. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Quando Deus dá uma palavra, quando ele diz, vai acontecer, quando ele determina algo, né? Pode acontecer o que tiver de acontecer, pode haver todo tipo de obstáculo, de dificuldades, mas o que Deus prometeu vai se cumprir. Você está vivendo nesta promessa? Deus lhe fez promessa? Então continue confiando. Eu estou aqui vivo, fazendo esse trabalho, porque Deus me fez promessas e está se cumprindo. Nós estamos confiados na promessa daquele que nos prometeu. Verdade prática diz, Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. E isso é bom a gente saber, né, meus irmãos? Porque sendo Deus onipotente, oni está dizendo todo. Gosto muito de um salmo que diz assim, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Interessante isso. É como se fosse dito uma vez e aquela fala, essa palavra, reverberou, ecoou, como se alguém tivesse dito, o poder pertence a Deus, e aquela palavra foi ecoando, o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus. Então, meus irmãos, nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Glória a Deus. Amados, continuando aqui o nosso estudo, você pode perceber aí os nossos gráficos e esboços, né? Onde você tem aí tanto o texto histórico quanto a verdade prática e os três tópicos que são esses que você conhece. Primeiro, consequência da impaciência de Sara, o nascimento e o nome do filho da promessa, Ismael, zomba de Isaac, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael, tá? O segundo ponto fala de que Abraão tem que tomar uma atitude. É Abraão tendo que decidir sobre a questão familiar que estava ali acontecendo, né? Aí fala do desmame de Isaac, a zombaria, a tristeza de Abraão. E o terceiro e último ponto, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão, né? Abraão despede Agar, Agar e Ismael no deserto, Deus ouviu a voz de Ismael, tá bom? Então, muito bom. Meus irmãos, a palavra-chave é milagre. E aqui, professor, eu quero citar, eu gosto muito de assistir filmes, principalmente filmes que têm alguma coisa para nos ensinar, tá bom? Então existe um filme chamado O Fazendeiro e Deus, que conta a história de um fazendeiro cristão, né, que tem ali um milagre acontecendo em relação à plantação que ele faz e ajuda toda uma comunidade. É um filme belíssimo, meus irmãos. Ele tem uma frase lá que eu guardei, nunca esqueci dessa frase, diz assim, olha, a condição para o milagre é a dificuldade, ou seja, para acontecer um milagre é a dificuldade, sempre vai haver dificuldade, ok? Senão não é milagre, tá? Mas aí ele conclui, a condição para um grande milagre, não só apenas um milagre, digamos, não tão expressivo, um pequeno milagre, tá? A condição para um grande milagre é a impossibilidade. Vou repetir. A condição para um milagre é a dificuldade. A condição para um grande milagre é a impossibilidade. Então, meus irmãos, é assim com Deus, tá? A gente canta, a gente fala sobre isso. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que age na impossibilidade. E Deus faz assim para ele mostrar que ele é Deus. Deus faz assim para mostrar que ele é todo poderoso, exatamente para que a gente possa crer nele, tá bom? E é claro que quando está falando disso, está falando, né, desse milagre que foi uma mulher idosa, uma mulher cujo marido também era idoso, né? Uma mulher que era, além de idosa e o marido idoso, era estéril. Né? E quando Deus fez a promessa, passaram-se 25 anos para se cumprir. Exatamente porque, como eu tenho dito, pregado nos lugares onde me convidam, a jornada do crente é uma jornada de fé. É aquela ideia, meus irmãos, de ir para o lugar que eu vou te mostrar, é isto. Quando Deus fez a promessa, eu vou fazer de ti uma grande nação, mas ele não disse quando ia fazer e como ia fazer. Ele só disse que ia fazer. Então, toda promessa, como eu tenho pregado, passa pelo teste do tempo, ok?
E é um problema para nós porque nós somos cronológicos. Nós, segundo Moisés, temos 70 anos de vida. E o que passa disso é canseira e enfado. Existe uma prorrogação, né? Alguns vão a 80, outros vão a 90, outros passam até dos 100, embora é muito raro, né? Abraão passou dos 100 anos. Mas olha, meus irmãos, toda promessa passa pelo teste do tempo e como nós somos cronológicos, a gente já imagina, Senhor, se a promessa não se cumprir, eu vou morrer antes que a promessa se cumpra, né? É muito importante isso daqui. Então, meus irmãos, chegou o momento da promessa se cumprir, né? De Deus dizer que a Sara ia ter um filho e, de fato, esse filho veio. Eu coloquei aqui uma observação, professor, que eu achei interessante. Sara, doravante, seria uma referência para as futuras mulheres estéreis, que não teriam filhos e poderiam vir a ser mães. E na Bíblia, né, tem várias delas, eu elenquei aqui, inclusive as próprias parentes de Sara, posteriormente, como Rebeca, né, como Raquel, né? Todas essas aqui também eram estéreis e Deus deu, né, no tempo certo. A própria Raquel orou para que Deus desse um filho para ela, tá bom? Você tem o caso de Ana, quem não conhece o caso de Ana, não é, chorando ali no templo do Senhor, que o sacerdote que já tinha perdido a visão celestial, por que tu estás aí, mulher, bêbada, uma hora dessa, né? E ela não estava bêbada, ela estava angustiada de alma, porque ela queria o filho, né, meus irmãos? E Deus atendeu. E ela não foi egoísta, vou guardar esse filho para mim, vou esconder esse filho para mim, não, vou oferecer ao Senhor. E aí nós temos o grande Samuel, né, profeta de Deus, homem de Deus mesmo. Né? Quem não se lembra, por exemplo, da sunamita lá de Eliseu, né, que através da oração a mulher ficou grávida, teve um filho e tudo mais. Quem não se lembra de Isabel, já numa idade avançada, mãe de João, não é isso? Então, todas essas mulheres têm em Sara esse referencial da mãe da nação de Israel, que não podia ter filho, e Deus lhe abriu a madre. Isso é maravilhoso. Só o Deus que nós servimos é quem pode fazer essas coisas. E quando Isaac nasceu, nasceu o riso, né? Porque o nome dele é riso, aquele que ri, exatamente porque ele fez os seus pais sorrirem. Oh, glória, vai ser muito bom, né? Quando Deus restaurar a nossa sorte, nós vamos ficar como os que sonham. Então a nossa boca se encherá de riso e a nossa língua de júbilo. Por quê? Porque essa ideia do Isaac que nasce também é a ideia do riso que virá para a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele vai fazer a gente sorrir, meus irmãos. E vai ser lindo demais, tá? Meu irmão, para você que adquiriu o nosso e-book, você sabe, né, que nós temos colocado lá os infográficos mostrando mais ou menos aquela ideia do passo a passo, porque você tem aqui uma família, né, que está inserida dentro de um contexto histórico, e sempre que tem um contexto histórico, você vai ter aí, inevitavelmente, uma cronologia de fatos que estão acontecendo. E, professor, para mim, tá bom? Não sei a sua opinião, mas para mim não tem nada melhor do que você ver esse passo a passo nesses infográficos que nós já criamos há muito tempo e agora com a ajuda da inteligência artificial ficou melhor, né? Para a gente entender. Então, esse gráfico aí que você está vendo mostra o nascimento de Isaac e a expulsão de Agar, tá? Lá no nosso e-book, tá? Então, meus irmãos, a Bíblia mostra que Abraão já está com quase 100 anos, né? E Sara com 90 anos, quando a promessa se cumpriu, né? Professor, aqui no tópico 1, ainda está falando sobre Ismael zombando de Isaac, tá? Se ele faz isso, evidentemente é porque a sua mãe provavelmente já teria colocado, incutido na cabeça desse jovem, desse rapaz, de que ele seria o primogênito, ok? Porque, de fato, ele era o primogênito, não é? Foi o primeiro filho de Abraão. Abraão não teve filho com mais ninguém, a não ser com esta mulher e, posteriormente, com Isaac. Então, é claro que ela deve ter incutido na mente desse jovem que ele seria o primogênito. Mas, quando a criança nasce, quando nasce o verdadeiro, né, o verdadeiro herdeiro da bênção de Abraão, aí você tem um impasse acontecendo aí, né, meus irmãos? Por que o impasse? Porque, de fato, Ismael era o herdeiro, era o primogênito, foi o primeiro a nascer. Isso é um fato, ninguém pode questionar isso, tá? Talvez, meus irmãos, eu estou aqui fazendo conjecturas, mas penso eu ter respaldo bíblico. Talvez a resistência de Abraão tenha sido por causa disso, porque ele tinha ali um filho que era o filho primogênito, foi o primeiro dele, não é? Então, essa resistência de Abraão e a própria fala de Sara deixam claro, meus irmãos, que Ismael não seria o herdeiro e que Abraão, muito provavelmente, né, eu fiz aqui uma breve pesquisa para saber o que os teólogos pensavam a respeito disso e a maioria deles, todos eles, na verdade, acreditam assim também. Tá? O que está implícito aqui, meus irmãos? Olha, ele diz assim, ó, a fala de Sara, né?
E disse isso depois que o menino começou a zombar, né? Porque essa zombaria muito provavelmente pode vir desse fato de que ele seria o herdeiro, né? E ele já estava se vangloriando acima do menino Isaac, né? Que seria o primogênito e o herdeiro verdadeiro, segundo o coração de Deus, né? Então, ela diz para Abraão, olha, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. Então, está dito aqui. Olha, é como se nas entrelinhas, tá bom, meus irmãos? Digo eu, não Senhor, mas nas entrelinhas a gente pode fazer essa exegese, não é? Como se dissesse, olha, se você está pensando em colocar o meu filho junto com ele, ou até mesmo ele como primogênito ou herdeiro, você tire essa ideia da cabeça, né? E é claro que quando ela fala isso, o versículo 11 do 21, capítulo 21, versículo 11 diz, e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, ou seja, é o que a lição fala aqui, não é? Que ele se entristeceu, é verdade, ele deve ter se entristecido, deve ter ficado não é, decepcionado por causa do seu filho. Agora, meus irmãos, olha que coisa interessante. A fala de Sara foi confirmada, corroborada, consolidada com a fala do próprio anjo, que você vê aí, né? Você vê aí desses pontos, olha, tá? A exigência de Sara, né? No terceiro ponto aqui do nosso infográfico, que fala, temendo pelo futuro de seu filho, pela linhagem da promessa, Sara exige que Abraão expulse Agar e Ismael, porque isso realmente seria uma realidade, tá, meus irmãos? Provavelmente ele até, Ismael, depois de grande, poderia reivindicar isso, e com direito, porque ele era o primogênito, Abraão já estaria velho, ou provavelmente até morto, então era um conflito à vista que Sara queria evitar, tá? E então, o próprio Deus disse para Abraão, não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Então aqui tirou todas as expectativas de Abraão de que provavelmente ele pudesse colocar Ismael, como primogênito. É como se dissesse, não há possibilidade de Ismael ser o primogênito. Quem será o primogênito e herdeiro será Isaac. Então Deus foi muito claro em relação a isso, né, meus irmãos? Aí você tem um conflito que está sendo posto, né? E o que é que acontece? Então, a expulsão, né? Precisa acontecer, então, a expulsão, e é claro que você tem um dilema acontecendo, né? Porque Abraão gostava do filho Ismael e ele era realmente o primogênito, foi o primeiro, né? Foi o primeiro, tá? Então, esse é um ponto importante que a gente deve entender. Aqui, professor, na continuidade, a gente já entra, então, para o tópico 2. Abraão tem que tomar uma atitude o que nesse gráfico aqui, né, a gente fala do dilema de Abraão. Deus orienta a ouvir Sara, que foi aquilo que nós falamos, garantindo a descendência de Abraão seria contada através de Isaac, mas que Ismael também se tornaria uma grande nação, né? Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Mas, para a gente seguir mais ou menos esse cronograma aqui da nossa lição, no tópico 2, fala dessa tomada de atitude de Abraão, que você percebe isso claramente nesse desmame de Isaac, né, meus irmãos? Desmame de Isaac. Então, olha só, professor, eu fiz aqui algumas observações que eu acho importante também nós atentarmos para isso. O desmame de uma criança, né, naquele tempo, naquela cultura, segundo o que diz aqui o nosso autor, é entre 5 anos de idade. Alguns falam 3 a 5 anos de idade, tá? Então, acontecia o desmame. Esse desmame se refere a uma mudança de dieta, porque agora ele não vai mais se alimentar do leite materno, ele vai se alimentar de comidas, né? Comidas que também era própria dos adultos, né? Dentro das suas especificidades, né? Então, era uma mudança de dieta, também simbolizava o fim de uma vida vulnerável de bebê, ou seja, está falando de uma certa independência, não é, da criança, não é, dentro dos seus limites, evidentemente, não é, porque não era uma independência plena, não é como se ele estivesse se desmembrando da família para formar a sua, não. Ali é um outro tipo de independência. Mas é essa dependência aqui da qual tem um bebê, que depende do leite materno. Não é isso, meus irmãos? Isso é muito claro, tá? Então, isso acontecia também como uma espécie de celebração de vitória. Irmãos, a festa do desmame era uma espécie de celebração de vitória. Por que isso? Porque, segundo o que consta, né, havia uma taxa, uma alta taxa de mortalidade, não é, para as crianças. E isso é algo de se imaginar, porque, professor, se no tempo atual com tudo que você precisa fazer, com tudo que você sabe a respeito de saúde, vacinas que a criança tem que tomar. Naquela época não tinha vacinas, naquela época não tinha proteção. Então, chegar a essa fase sem morrer era uma vitória. Era uma vitória a ser celebrada, principalmente em gratidão a Deus. Então, meus irmãos, muito provavelmente nessa festa ficou muito claro, não é, que essa zombaria
por parte de Ismael em relação a Isaac, ficou patente para Sara que um conflito futuro estaria se desenhando. E, na realidade, isso se cumpriu e se cumpre até hoje, visto que todos vocês sabem que os ismaelitas são todas as outras nações ao entorno de Israel. Todas essas outras nações são descendentes de Ismael. E vocês sabem muito bem que estas nações, com raras exceções, mas como eles têm uma religião em comum, como eles têm uma forma de pensar em comum, como eles têm uma divindade que eles adoram em comum, mesmo que eles, às vezes, lutem entre si, porque a Bíblia diz que Ismael seria um jumento selvagem, né? Que fala de resistência, sim, o jumento é um animal resistente, mas fala de alguém que sairia dando coice em todas as outras pessoas. É por isso que eles brigam entre si também, né? Mas quando precisam se reunir em torno de um inimigo comum, que é o descendente de Isaac, Israel, a nação de Israel, então eles se unem. Isso mostra que de fato haveria este conflito, tá bom, meus irmãos? É bom lembrar, no entanto, que nós acreditamos, e eu acredito que a igreja também pensa dessa forma, que no futuro Deus vai transformar todos esses corações de maneira que haverá um só pastor, um só rebanho, uma só fé, um só Deus. Aleluia! E isso deve ser pregado e crido, tá bom? Então, Sara sabia desse conflito e aí manda que Abraão despeça a sua serva H junto com o seu filho. Aqui o terceiro ponto fala da tristeza de Abraão, porque, é claro, meus irmãos, Abraão amava o primogênito e que para ele seria o filho da promessa, mas Deus aparece para ele dizendo que não seria ele, embora Deus fosse cuidar do pequeno Ismael para que ele não morresse e se tornasse uma grande nação. Que triste para Abraão, né, meus irmãos, perceber que todo o trabalho que ele teve para gerar um filho, ouvindo a voz da sua esposa, seguindo a tradição. Você se lembra que nós falamos sobre isso, a questão do Código de Hammurabi, que dizia que se o patriarca não conseguisse gerar, sua esposa não conseguisse gerar filhos, ela poderia dar sua serva. Na verdade, era obrigatório que ela desse a serva para o seu esposo, para ele coabitar com ela ficar grávida, servir como barriga de aluguel, e aí aquele filho que nasceria do patriarca com a escrava, ele seria então tomado e seria o primogênito. Mas houve aqui um problema, como nós falamos, né? De forma que H, ela muito provavelmente pensou diferente, né? Houve ali uma espécie de mudança de papel, onde ela acreditava muito provavelmente que o filho dela seria o primogênito, né? E talvez, por assim dizer, até Abraão a tomasse como esposa, prevendo talvez a morte da esposa mesmo, que era, né, Sara. Então, isso são conjecturas, mas faz sentido a gente pensar isso dentro dessa cultura e pelo desenrolar dos fatos, tá bom, meus irmãos? O que é que acontece, então? Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão, né, despede eles, né? Eles são mandados para fora. Abraão despede Agar e Ismael. Eles partem para o deserto de Beceba, onde a água acaba rapidamente. Eles são, dado para eles pão e água, e acaba rapidamente, né, sendo que Agar é levada a esse desespero nessa situação difícil, porque no deserto não é fácil, né? Então, você tem aí essa imagem de Agar e Ismael no deserto, o que não é nada bom, não é, meus irmãos? Isso não é nada bom acontecer. Tudo isso aconteceu por um deslize, por uma falta de fé desses dois, não é? E isso não é para desmerecê-los, porque eu estou dizendo para os irmãos que nós estamos falando aqui de uma caminhada. A caminhada de Abraão, assim como a caminhada cristã, é uma caminhada de fé. Eu quero dizer para os irmãos de maneira bem simples, tá, professor? Algumas pessoas dizem, o senhor ministra de maneira bem simples, mas é isso mesmo, contanto que se entenda, né? Na nossa caminhada cristã, nós temos todas as vantagens que esses homens talvez não tivessem, meus irmãos, embora eles tinham um relacionamento com Deus que nós não temos. Mas quando eu falo isso, eu me refiro, por exemplo, a uma Bíblia, eu me refiro a um código de leis escritos, a uma Torá, a um Novo Testamento. Eles não tinham nada disso. Então, eles foram aprendendo com o processo, eles foram aprendendo com o desenrolar dos fatos. E é isso que precisa ficar na nossa mente, né? Tiveram os seus deslizes? Sim, tiveram. Mas eles se levantaram, mas eles deram a volta por cima e demonstraram grande fé também, meus irmãos. Esse é um ponto importante, não é? Que acaba por minimizar os atos falhos deles, né? É claro que aqui você vê uma cena que não é muito fácil, mas olha, e aí você tem no versículo 16, quando diz assim, ó, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que
eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou, né? E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar dentre os céus e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E os olhos dele se abriu, né? Deus abriu os olhos e ele viu um poço de água, do qual foi encher o odre de água e lhe deu de beber ao moço. Ou seja, Deus providenciou água no deserto. Deus providenciou o sustento desta família. O socorro divino veio. Deus ouviu o choro do menino. Abre os olhos de Agar para ver uma fonte e reafirma ali o seu cuidado. Meus irmãos, olha aqui, ó. Embora Ismael e sua mãe tenham sido mandados embora, a bênção de Deus estaria com eles. Por que que estaria? Porque a Bíblia diz claramente, através de ti, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e Deus sempre cumpre com as suas promessas. Essa família aqui não poderia viver junto, essa família aqui não herdaria a primogenitura, mas herdou a bênção. É por isso que eu e você devemos acreditar na conversão geral de todas essas nações. Eu sei que parece ilusório, parece algo impensado, mas pelo que eu vejo na Bíblia, na palavra de Deus, isso é algo futuro que vai acontecer. Não vai ser por força, não vai ser por violência, mas vai ser simplesmente pela manifestação do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então, eu agradeço vocês estarem aí nos ouvindo até agora. Compartilhe esses vídeos, faça aí seus comentários, adquira nossos livros, nos ajude a crescer com esse canal, tá bom? Para Deus abençoar cada vez mais outras vidas e vamos nessa caminhada rumo a Canaã Celestial. É o que eu desejo a você e a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.